Flamengo fatura mais 12 milhões de reais com a classificação para a semifinal. Clube define prioridades. Renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz para os próximos dias. Reforço caseiro. Colombiano Carrascal aproveita oportunidades, recebe elogios e vai bem no segundo jogo seguido. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, e a gente já começa falando da programação do Flamengo e o planejamento, né? Planejamento que foi mudado. O Flamengo ficou lá pela Argentina depois da classificação, os jogadores comemoraram, teve festa, e o Flamengo treinou hoje. Às 10h30 da manhã, horário de Brasília, os jogadores foram a campo, né, lá no CT do Defensa e Justiça. Às 4h30 da tarde, pegaram o voo de Buenos Aires direto para São Paulo. E amanhã, sabadão, né, nós teremos aí treino às 10h30 no CT do São Paulo. O Flamengo vai treinar lá no Barra Funda, no CT do São Paulo, né? E no domingo, jogo contra o Corinthians, 8h30 da noite. Tá aí Flamengo colocando aí a programação apertada, né? Pensando em garantir recuperação e ajustes táticos antes do duelo importante pela 25ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Corinthians, na Neoquímica Arena. Nesse momento os jogadores estão voando, né? Saíram da Argentina e estão indo para São Paulo. Bom, hoje tem sorteio de R$1 milhão no Pix do Milhão, dá tempo de você participar. Aqui embaixo você adquire suas cotas clicando no link no comentário fixado ou na descrição, ou até mesmo apontando a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo no vídeo. Daqui a pouco a galera do Pix do Milhão já em live para fazer aí esse sorteio. Cada cota adquirida você ajuda diretamente a instituição Criança Cidadã. A hora é essa! Uma boa sorte a todos aí. Quem sabe não é a sua chance hoje de ficar milionário, hein? O que você faria com R$1 milhão na conta, hein? Tem sorteio no Pix do Milhão. Olha, o Flamengo passou pelos Estudiantes nos pênaltis na noite de ontem, que foi aquele sufoco danado, mas o Faz-me rir já caiu na conta. A Conmebol, a entidade máxima do futebol sul-americano, pagou em Pix $2,3 milhões, $12,3 milhões a premiação pelo Flamengo ter se classificado aí para as semifinais. O time do Felipe Luiz havia vencido o jogo de ida por 2-1 e ontem perdeu por 1-0, mas passou nos pênaltis. O adversário da próxima fase é o Racing, também da Argentina. E aí, com a classificação, o Flamengo já tem garantido aí R$50 milhões. O clube garantiu $3 milhões, $16,4 milhões pela participação da fase de grupos, mais $330 mil, R$1,8 milhão por vitória, como venceu 3 jogos da primeira fase, somou $5,4 milhões. O avanço para as oitavas rendeu ao Flamengo mais $1,250 mil, $6,8 milhões, que ganhou ainda $1,7 mil, $9,3 milhões com a vaga nas quartas de final. Com a classificação para a semifinal, o time alcançou a meta da diretoria. Chegar à final, o Flamengo vai encher ainda mais aos cofres, né? Se chegar à final. A premiação para o vice-campeão já está lá garantido $7 milhões, $37,5 milhões, enquanto o campeão da Libertadores receberá $24 milhões, $128,8 milhões. Nós queremos esse daí, tá? Os 128 milhões. Deixa os 37 milhões para o vice colocado aí da Libertadores da América. Vamos com tudo, eu quero o título, hein? Pela glória eterna, pelo Tetra. Vai pra cima deles, Mengo. Bom, agora a gente vai dar uma pausa de Libertadores, né? Porque o momento agora é Campeonato Brasileiro. E só teremos aí os jogos das semifinais da Liberta só lá pro dia 21 de outubro.
outubro. Então até lá muita coisa vai acontecer, principalmente no Campeonato Brasileiro. O Flamengo tem que se consolidar ainda mais na liderança, já vista que encurtou ali, né, a distância para o Palmeiras, para o Cruzeiro. Mas o Flamengo, nesse tempo, vai aproveitar, além dos jogos, a próxima data FIFA, que vai iniciar agora no início de outubro, para definir renovações de Arrascaeta e Felipe Luiz. São essas duas prioridades no Flamengo agora. O Flamengo definiu aí essas duas prioridades, a renovação do técnico e a renovação do seu meia, o principal jogador, o camisa 10. O clube quer resolver aí as situações o mais rápido possível. O vínculo do Felipe Luiz vai até dezembro agora desse ano e o vínculo do Arrascaeta vai até o fim de 2026, mas o Flamengo busca aí melhorar os termos e renovar antes que o uruguaio entre no último ano de contrato. E o treinador, né, o Felipe Luiz, já tem aí alguns elogios, né? Enfim, e se conquistar a Libertadores e o Campeonato Brasileiro vai ficar puxado para o Flamengo, porque ele vai pedir um valor, um outro valor, não é o valor de agora, né? Se renovar agora, por exemplo. Mas existe um otimismo aí, né, de ambas as partes para um desfecho positivo, tanto do lado do Flamengo, né, ali com o Boto, respondendo pelo BAP, quanto pelo lado do Felipe Luiz e o seu empresário. A diretoria do Mengão pretende também renovar com outros atletas, como é o caso do Rossi, que foi o herói da classificação ontem, pegando 2 penalidades, mas o Flamengo prioriza nesse momento os 2 casos, do técnico Felipe Luiz e do meia Arrascaeta. Você acha que o Flamengo está certo em renovar o contrato dos 2 agora, nesse momento? Ou não, tinha que deixar para o fim do ano? Deixa aqui nos comentários porque a sua opinião é muito importante. A gente já tinha comentado aqui, né? Eu tinha falado aqui em alguns vídeos passados, né, há um tempinho atrás, que o Flamengo iria aproveitar essa próxima data FIFA de outubro para sacramentar aí essas 2 situações, tanto a do Felipe Luiz quanto a do Arrascaeta. O empresário do Arrasca, Daniel Fonseca, também uruguaio, está no Rio para resolver tudo com o José Boto, que é o homem forte de futebol do BAP, foi colocado ali para isso, é o diretor executivo de futebol. Então poderemos ter aí essas 2 renovações nos próximos dias. Vamos falar aqui de um cara, gente, que foi o último a chegar, mas já vem recebendo elogios. Parece que já está encantando aí o uruguaio Carrascal, tanto uruguaio no Flamengo, colombiano Carrascal, que até aqui vem mostrando bastante personalidade, hein? Principalmente quando é acionado. Nos 2 últimos jogos, por exemplo, ele entrou na vaga de Arrascaeta e teve participação direta nos resultados. Gol no jogo contra o Vasco, ele fez o seu primeiro gol com a camisa do Flamengo, né? E ontem não tremeu nos pênaltis, bateu com personalidade, entrou bem, né, no jogo ontem, ficou 14 minutos em campo contra o Estudiantes e deu conta do recado, né? Inclusive nas cobranças ele converteu aí a sua batida, e o Carrascal, que ainda está em processo de adaptação ao futebol brasileiro, processo ao time, está entendendo ainda o estilo de jogo do técnico Felipe Luiz, foi o último a chegar, então é mais complicado, né? Os outros chegaram aí no meio do ano, me recordo bem que estava chegando aí o Saul, chegou o Samuel Lino, chegou o Emerson Royal, e o Carrascal ainda estava negociando. Então, olha aí, né? Levou tempo, foi uma novela para o Flamengo conseguir tirar o Carrascal do Dínamo. Foi uma pressão danada. E, curiosamente, foi o primeiro a negociar com o Flamengo, muito antes da Copa do Mundo de Clubes nos Estados Unidos. E aí foi o último a chegar. Então é normal nesse processo de adaptação. Então pode ser aí um reforço caseiro para o técnico Felipe Luiz, que está comemorando, né? O Carrascal, quando foi contratado, o scout do Flamengo sabia que ele fazia mais de uma função no meio-campo e está dando conta do recado, está aproveitando as oportunidades. No caso do colombiano Carrascal é mais difícil porque ele foi o último a chegar. O time já está entrosado, o próprio Saul já virou titular, Jorginho é titular, o Samuel Lino já é titular, o Emerson Royal está disputando posição com o Varela e o Carrascal
aproveitando também as suas oportunidades sempre que o Felipe pede. Olha, os números do jogo do Carrascal de ontem estão no SofaScore. É só você colocar aí, apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela ou clicar no link que está aqui embaixo. Você baixando o SofaScore agora, de graça, sem pagar nada, ainda concorre ao manto do Mengão, e aí você coloca lá Carrascal. Vai aparecer os números do colombiano no jogo de ontem. Não só do Carrascal, mas também do Samuel Lino, do Saul Niguez, do Jorginho, né, do Arrascaeta, do Léo Pereira, que bateu um pênalti, foi covardia aquele pênalti do Léo Pereira, né? Aliás, tá dando o que falar hoje o assunto, só se fala em Léo Pereira. Bom, eu fico por aqui, volto a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, hein? O seu joinha. Ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever, repara se você está inscrito aqui embaixo. Amanhã, sábado, o Flamengo segue a preparação em São Paulo, treina lá no CT Barra Funda do Tricolor Paulista, que foi eliminado, está com a cabeça inchada, caiu da Libertadores para a LDU, que vai agora encarar o Palmeiras, as duas semifinais aí, LDU e Palmeiras, Flamengo e Racing. E amanhã, hein? Volta o Campeonato Brasileiro. Vamos com tudo, é secar o Palmeiras, secar o Cruzeiro e vencer o Corinthians. Vamos voltar aqui à nossa realidade do Brasileirão e esquecer um pouquinho a Libertadores da América. Um grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu!